Duran, eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade da Keep Learning School. Esse aqui é o terceiro episódio da série Habilidades do Futuro. Nesse terceiro episódio eu queria te explicar por que eu considero que criatividade é a prioritária dentre aquelas 5 habilidades prioritárias que eu falei no vídeo passado. Nesse episódio também quero te mostrar por que criatividade é uma habilidade que você precisa desenvolver, seja qual for sua área, e que você consegue desenvolver, seja quem você for. Precisa porque é um negócio que vai fazer grande diferença, tanto na vida pessoal como profissional, e consegue porque não precisa ter nenhum dom especial que algumas pessoas têm. Qualquer um pode desenvolver, basta entender essa habilidade e desenvolver como qualquer outra habilidade. Então eu quero te mostrar por que você precisa, por que você consegue, e também vou mostrar por que é muito mais simples do que muita gente pensa. E aí eu vou tentar finalizar esse episódio te dando assim o primeiro passo para você ser mais criativo. Uma estratégia simples, mas poderosa, que é o primeiro passo para você já colocar em prática assim que acabar esse vídeo. Ó, só recapitulando um pedacinho desse episódio, eu falei resumidamente que o mundo está mudando, não foi no primeiro episódio? Que o bagulho está mudando rápido e acelerando. Lá na Singularity eu aprendi que nós não estamos apenas passando por uma era de mudanças. Nós estamos passando por uma mudança de era. Mudança de era, papai. Já parou para pensar o que é uma mudança de era? Assim, na humanidade toda, teve basicamente assim, era agrícola, era industrial, era digital, que a gente está vendo agora, só que a era digital está acabando. A gente está meio que sem perceber, trocando de era, de novo, porque um dia desse a gente entrou na era digital, mas o bagulho está tão acelerado que a gente já está saindo e entrando na era pós-digital. Lembra daquele gráfico, né? Linear, exponencial e tal? Então é como se agora a gente estivesse passando pela dobrinha da curva exponencial, e aí daqui para frente, papai, o negócio só vai ficar mais rápido, mais acelerado, né? A era pós-digital é o joelho da curva exponencial da humanidade. Essa frase eu falei na primeira vez que a gente gravou essa série, e foi meio de improviso, eu achei tão linda, tão genial, que nem merecia ser minha. Aí eu atribuí ao Steve Jobs. Ficou fora essa frase, hein, Bruno? Tipo, que a era pós-digital é o joelho, como é que eu falei? O joelho da curva exponencial da humanidade. Porra! Merece. Bota Matoso, tipo quote, tá ligado? Tipo na tela, bota as pinhas, não sei o que, pra ficar bonito. Legal. Bota que é de Steve Jobs essa frase. Porque se é que é Steve Jobs, aí vai repercutir mais. Porra, Steve Jobs, ele é foda, falou. Aí quando a frase estiver bombando, aí a gente fala que é minha. E vocês aí vão ser a prova que a frase é minha, entendeu? Bota Steve Jobs na tela. Então se você vê algum lugar com o nome do Steve Jobs, é nóis, foi o que fiz. Aí beleza, foi o primeiro episódio. O segundo episódio, eu mostrei que se o mundo está mudando, as habilidades que fazem diferença no mercado também estão mudando. Mundo novo, demandas novas, habilidades novas. Realmente naquela época fazia muito sentido essas 3 habilidades porque era a era industrial. Essas 3 habilidades estão muito conectadas com o momento da era industrial, com as necessidades daquele momento. O problema, como eu já falei, é que nós trocamos de era. Da industrial foi para a era digital, que já está acabando e indo para a era pós-digital, e a gente continua ainda com essa forma de pensar que valoriza esses 3 tipos de inteligências em detrimento das outras. E aí eu meio que combinei algumas teorias para chegar na minha tese sobre as 5 habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual e para o futuro. E quando eu digo as mais importantes, lembre-se que significa que são as habilidades que são genéricas, ou seja, aplicáveis a muitas coisas, e dentre essas genéricas, essas são as prioritárias. Inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência interartificial, inteligência criativa, inteligência aprendedora educadora. Como prioridade é sempre meio que um ranking, né? Uma ordem. Então, dentre essas 5, eu acredito que a prioridade número 1 é a inteligência criativa. Lembra porque eu falei que era prioritária? Porque quando estuda criatividade, você acaba estudando por tabela intrapessoal, interpessoal, aprendedora educadora, e o oposto não é válido. Quando estuda essas, normalmente não estuda criatividade. Além disso, acho que criatividade é prioritária pela oportunidade. Poucas pessoas atualmente estão desenvolvendo essa habilidade. Lembra do primeiro episódio desse trecho? Sucesso é o encontro da competência com a oportunidade. Pois eu acredito que o momento que a gente está é uma boa oportunidade
desenvolver a competência da criatividade e ter sucesso. Para pra pensar, bicho, quantas pessoas do teu círculo de amizade já fizeram treinamentos de criatividade ou leu um bom livro de criatividade? Muito pouca gente. Tem muita gente buscando cursos de desenvolvimento pessoal, coach, produtividade, autoconhecimento. Tem muita gente buscando cursos a parte interpessoal, negociação, persuasão. Cada vez mais tem gente buscando cursos para aprender a aprender, inteligência artificial e tal. Mas criatividade ninguém estuda. Sabe por que ninguém estuda? Preconceito. A maioria das pessoas tem preconceitos, conceitos pré-estabelecidos em relação à criatividade. A criatividade é coisa para arquiteto, publicitário, designer, pessoal do marketing, artista. É para essas pessoas, não é para mim. Não vai fazer diferença para mim criatividade. A minha área não é uma área criativa, eu não preciso. Não, tem preconceito não, né? Isso é um exemplo de um preconceito muito comum. O pessoal acha que criatividade é só para coisas artísticas, mas a verdade é que todo mundo tem que ser mais criativo, porque criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Ferramenta para resolver problemas. Todo mundo tem problemas, portanto todo mundo precisa da habilidade criativa. E quando eu digo problema, não é só coisa ruim, tragédia não. Qualquer coisa que demanda solução é um problema. Problema pode ser uma dificuldade, mas pode ser um desafio, uma oportunidade, pode ser um problema pessoal, profissional, pode ser um problema pequeno, grande. Se tem que ter uma solução, é um problema. E aí, bicho, você pode encarar os problemas da sua vida de duas formas. Com soluções padrões ou com soluções criativas. Então, soluções padrões são os caminhos mais clichês. Todo mundo vai. É aquela solução que surge na hora, de primeira, rápido, que todo mundo nem para pensar muito. Não, já sei, vamos lá. E é o automático que a gente vai da vida. Soluções criativas são os caminhos que pouca gente ou até ninguém está pensando. É não se contentar com o óbvio e tentar abrir novos caminhos. Então, por exemplo, arrumar emprego é um problema, é um desafio. Que você pode encarar esse desafio numa abordagem clichê, padrão, ou numa abordagem criativa. Ser promovido no emprego que você está é um problema, é um desafio, que você pode abordar ele pelos caminhos padrões, clichês, ou por caminhos criativos. Se você quer criar uma parada própria, um negócio, isso é um problema, um desafio, que você pode encarar pelo caminho padrão, todo mundo está indo, ou abrir um caminho criativo. Criar o seu filho, educar o seu filho, também é um problema, um desafio, que você pode encarar pelo jeito padrão, clichê, ou por um jeito criativo. Então a pergunta é, que tipo de solução você quer dar para os problemas da sua vida pessoal e profissional? Você quer dar solução padrão ou solução criativa? Beleza, Murilo. Eu acho que eu preciso ser mais criativo. Criatividade seria legal para eu dar melhores soluções para os meus problemas, mas será que eu consigo ser mais criativo? Será que eu tenho esse dom? Quem disse que criatividade é um dom? Tu visse isso aonde? Me diz. Tu lesse isso em que paper científico? Ou é só uma parada que tu ouvisse dizer por aí, e aí acha que é isso aí, e nunca parou para averiguar, então é isso aí mesmo. Criatividade não é um dom de algumas pessoas especiais. Criatividade é a aplicação prática de uma habilidade inata da espécie humana. Sabe qual é? Imaginação. O que diferencia a gente dos outros animais é a capacidade de imaginação. Imaginar é criar imagens, imaginar cenários, imaginar objetos, situações. Qualquer coisa que não existe, a gente consegue imaginar. Todo ser humano consegue imaginar. Ela pode ser pobre, pode ser rico, pode ser extremo analfabeto, maior intelectual. Todo mundo consegue imaginar, criar imagem. E criatividade é basicamente essa capacidade de imaginar aplicada para resolver problemas. Quem é capaz de imaginar é capaz de ser criativo. Todo mundo é capaz de imaginar. Logo, todo mundo é capaz de ser criativo, lógica aristotélica básica. Se quiser entender mais o impacto da imaginação na criação da humanidade, lê o livro Sapiens, que ele explica muito bem isso aí. A parada é a seguinte, todos nós nascemos criativos, só que aí com o tempo a gente desaprende a ser criativo. Então algumas pessoas podem até nascer mais criativas, mas desaprendem muito ao longo da vida e viram adultos não criativos. Outras pessoas podem até nascer menos criativas, mas desaprendem menos e viram adultos mais criativos, inclusive mais criativos do que os outros que nasceram criativos e desaprenderam muito. Entendeu? Esse papo, nasceu criativo ou não, eu não me aprofundo muito, sabe por quê? Porque não tem como medir. Como é que mede? No ato do nascimento, ver se a criança vai dar uma solução criativa para o problema de cortar o cordão umbilical. Aí, anos depois, começa a perceber a criatividade. Mas aí, anos depois... Ele não nasceu anos depois. O que é que houve nesses 3 anos?
Quantos fatos podem ter acontecido ali que foram moldando a forma dele pensar e ver o mundo e foi aumentando e diminuindo a criatividade. Lembra Maslow, o cara da pirâmide lá? Maslow falou que o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou a criatividade. O homem criativo é o homem comum do qual não se tirou. Nós nascemos criativos, mas nós desaprendemos a ser criativos. Criança é um bicho criativo, não é? Criança viaja na parada. Criança imagina cenários muito loucos e aplica essa imaginação para resolver os problemas que ela tem, os desafios dela, e surpreende a gente sempre com a visão dela diferente, com aquela visão mais viajada. Criança viaja longe, só que ao longo do crescimento ela vai sofrendo bloqueios. Aconteceu comigo, com você, acontece com todo mundo. Eu queria explicar melhor isso num formato que eu acho maravilhoso, que é o formato poesia de PowerPoint. Sabe aquelas poesias em PowerPoint que a sua mãe te encaminha com a mensagem? Veja, meu filho, é muito lindo, sabe? Então é mais ou menos isso. Todos nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos. Nós costumávamos imaginar coisas diferentes, inventar coisas novas, falar coisas surpreendentes. Mas aí começaram a nos dizer que é pra gente parar com isso. Deixe de inventar moda, menino, e apenas focar em acertar o gabarito das provas da escola. Nós costumávamos fazer perguntas, muitas perguntas, sobre tudo, tudo mesmo. Uma curiosidade meio obsessiva. Mas aí nos disseram que era para a gente calar a boca e não encher o saco. Deixe de fazer pergunta, menino, e apenas focar em acertar as perguntas que o professor faz. Nós costumávamos correr riscos, alguns riscos graves relacionados a varandas, eletricidade, lança-perfume, racha e herpes, e outros não letais, como escolher uma profissão para a qual não há vestibular. Mas aí nos disseram que era para eliminar todos os riscos. Vai no garantido, meu filho, e deixar de lado nossos sonhos para cair na real. Agora somos grandes, temos liberdade, somos donos do nosso próprio bico. Temos carro, crachá e amantes. Temos faculdade, curso de inglês e dominamos o Excel. Mas desaprendemos a ser criativos. E agora querem que a gente imagine coisas diferentes, invente coisas novas e fale coisas surpreendentes. Usa a sua criatividade, rapaz. Aí é foda, né? Porque os caras ficam falando um negócio desse e aí a gente, porra, vai se fuder, cara. Sabe esse papo de pensar fora da caixa que tá na moda? A gente nasceu fora da caixa. Só que a gente foi botado na caixa, aí agora quando fica velho tem que sair da caixa. Agora, a boa notícia é que é possível desbloquear, eliminar esses bloqueios e reaprender a ser criativo. Tá bom. Eu acho que eu preciso ser mais criativo, eu acho que eu consigo ser mais criativo, mas como é que faz? Complicado? Rapaz, não é complicado não, eu acho que é mais simples do que muita gente pensa. O povo acha que é complicado criar criatividade, e a minha teoria do pessoal achar isso é a própria palavra criatividade. Porque esse prefixo cria, ele cria um peso nas costas. Putz, tem que criar, tem que ser criador, criativo e tal. Aí é por isso que eu criei a palavra combinatividade. Porque tudo vem de alguma coisa. Qualquer produto, serviço, ideia, solução, tudo é a combinação de coisas que já existiam, mas que nunca haviam sido organizadas e dispostas naquela combinação com aqueles detalhes. Então assim, só existiu um criador, Deus, ou Big Bang, depende da sua criação. Porque tudo é combinação, você é a combinação do seu pai e da sua mãe, o iPhone é a combinação do Palm Top com o celular, Yogoberry é a combinação de iogurte com sorveteria. Combinatividade é a combinação da palavra combinação com a palavra criatividade. Tudo é combinatividade. Algumas vezes é óbvio saber qual foi a combinação, outras vezes não, mas tudo tem uma inspiração, tudo vem de referências. Como diria Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Como diria Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Como diria eu, nada se cria, tudo se combina. O homem criou a roda? Será que o homem criou a roda mesmo? Lá na pré-história tinha os coqueiros, não tinha?
Os coqueiros tinham coco. O coco não caía? Quando caía e não rolava, fica a dica, caralho, roda. Rolando aí a parada. Quantas coisas redondas que já rolavam, já existiam no planeta antes de inventar a roda. Toda ideia criativa é a combinação de coisas que estão no teu repertório. Eu chamo de repertório a soma de tudo que tem na tua cabeça. É o teu conhecimento, tudo que tu já lesse, estudasse, vivesse, experiências, assistiu, errou, aprendeu, coisas que você lembra e coisas que você nem lembra. E criatividade é quando você usa a sua imaginação para imaginar uma combinação nunca antes feita entre coisas que estão no seu repertório com o objetivo de resolver um problema. Eu acho que eu preciso, que eu consigo, e pensando com esse negócio aí de combinatividade, parece que é mais simples que eu pensava. Qual é o primeiro passo? Ó, o primeiro passo para ser criativo é olhar diferente. Porque ser criativo é pensar diferente. Para pensar diferente, tem que olhar diferente. Imagina a tua cabeça como uma esteira de uma indústria. Sabe que entra a matéria-prima aqui, o input entra, aí tem um processamento e aí depois tem uma saída, né, o output, né? Então pensar é o output, a saída. Olhar é o input, a entrada. Se você não olha diferente, se você não tem inputs diferentes para botar no teu repertório, aí vai ser difícil você fazer combinações diferentes e, consequentemente, não vai ter outputs diferentes, ou seja, não vai pensar diferente. Mas como assim olhar diferente? Eu diria que a grande maioria das pessoas vive a vida no que eu chamo de modo paisagem. Sabe quando a gente vê muito uma coisa e acaba virando paisagem, no sentido que você não presta mais atenção naquela coisa? A grande maioria das pessoas vive nesse modo paisagem a vida toda. Viver no modo paisagem é viver com o olhar no piloto automático. Essa frase é boa, velho, também. De viver no modo paisagem é viver a vida com o olhar no piloto automático. Steve Jobs, papai. Mete Steve Jobs também. Fica aí, dá uma bombada. Não, bota... essa é mais filosófica, bota Aristóteles. Confúcio. Na dúvida, mete pra Confúcio. Bota na contra Confúcio. Ou então, bota pra ser mais patriota, bota Cortella. Márcio Sérgio Cortella é gênio demais, né? Bota Cortella. Viver no modo paisagem é viver com o olhar no piloto automático. Márcio Sérgio Cortella. Ótimo. Vamos divulgar isso aí. Essa frase também surgiu na outra gravação, eu achei do caralho, como achei muito boa, eu dei pro Cortella, mas depois eu não acho muito boa não, então eu voltei pra mim, acho que ela tá no meu nível, eu mereço ela, não é tão boa. Tô namorando todo mundo. E esse é o grande diferencial de um comediante, olhar diferente. Quem nunca foi pro show de comédia e ficou pensando assim, putz, como é que eu não pensei isso, rapaz, é mesmo? Você não pensou nisso antes porque seu olhar não estava configurado, assim como tem mindset, configurações da mente, eu creio no set, as configurações do olhar. O seu olhar não estava configurado para olhar isso, o do humorista está. Inclusive, eu defendi a teoria sobre como o comediante olha e pensa diferente. Eu defendi no maior congresso de criatividade do mundo, em Buffalo, estado de Nova York. É um congresso que rola há mais de 60 anos. Comediante, eu falei comediante, foi? Comediante é um bom nome de um show, de um comediante ruim. Piadas bem idiotas, assim. Piadas pouco inteligentes. Há mais de 60 anos tem neguinho se reunindo para estudar criatividade e ainda tem gente que acha que criatividade não se estuda, né? Também defendi essa teoria no Congresso de Inovação em Buenos Aires. Comedy is all about observing the world. Comedians are very good in observing the small issues that most of the people are not aware. But comedians, they don't want to solve these problems. They want to make them bigger because it's funny. So comedians, they observe the problems and they convert the problems into jokes and make fun out of them. And my point is, what if you take this comedian's mindset and instead of making jokes, you create opportunities and solutions? So comedy thinking is a theory I created that is about how the way comedians think can be useful to drive innovation. Então, o primeiro passo para ser criativo é olhar o mundo como comediante.
Se você não é comediante, talvez não entenda. Então, para ficar mais fácil, o primeiro passo para ser criativo é olhar o mundo como criança. Você já foi obsessivamente curioso, obsessivamente questionador, obsessivamente aprendedor. O que foi que houve? Bloqueios. A gente cresceu e reduziu o nosso nível de curiosidade, reduziu a nossa frequência de questionamentos, reduziu o nosso ritmo de aprendizagem. Eu digo reduzir para ser bonzinho, porque muita gente praticamente parou de ser curiosa, de ser questionador, de ser aprendedor. E tudo isso começa em olhar diferente. Olhar diferente é tão simples que parece simplório, mas não é. É simples e poderoso. Olhar diferente é colocar o óculos do seu eu criança para aumentar o fluxo de inputs que você adiciona no seu repertório, que também não basta ter quantidade de inputs, tem que ter variedade de inputs. Inputs de vários universos, porque as combinações ficam mais poderosas e aí com o repertório bombando é uma questão probabilística de rolar boas combinatividades. Ah, mas eu estou sempre aumentando meu repertório, faço vários cursos de reciclagem na firma. Não é só esse aprender formal que eu estou falando, de fazer curso para aumentar repertório. Você acha que o comediante faz curso? Eu estou falando sobre aprender toda hora, todo dia, de ser um aprendedor. Todo dia, através de um olhar curioso, questionador, você pode aprender alguma coisa. Já parou para pensar quantas coisas você aprende a cada dia? Aumentar repertório pode ser desde comprar uma marca diferente, ir por um caminho diferente, aquele caminho que tu faz toda vez de carro para ir para o trabalho. Fazer esse caminho de a pé para tu ver as coisas diferentes. Faz a pé ao contrário, mais coisas diferentes. Desrespeita o Waze. Porra, foda-se o Waze. Vai para aquele caminho que o Waze não recomenda, que aumenta 3 segundinhos só, mas que pelo menos te faz ver um outdoor diferente, alguma loja diferente, um input novo. Você pode aumentar o repertório lendo uma revista que você nunca leu. Eu adoro quando eu viajo de avião, comprar uma revista que eu não me interesso. Pegar uma revista Capricho e ficar vendo lá, o que tem na Capricho. Muitas vezes, na forma como os Jonas Brothers organizam os shows dele, você pode ter um insight para o seu negócio de agricultura. Jonas Brothers é vida. Aumentar repertório pode ser assistir um canal de TV diferente. Você vê o canal do Boi. Vê o canal do Boi. Vê o pessoal do Tapete. Aquela moça vendendo joia, aquela mulher genial. Ele vende produto de 10 mil reais, sem mostrar o rosto. Só na mão e na conversa, papai. Aquilo é aula de vendas na veia. Aumentar repertório pode ser comer algo que você nunca comeu. Eu falei muito sobre essa coisa do olhar. E essa coisa do olhar é um exemplo de um pequeno ajuste que você pode fazer na sua configuração para começar a ser mais criativo. Mas desenvolver a criatividade também não é só fazer ajustes de mindset ou de lookset. Também tem muitos métodos, muitas técnicas, muitas ferramentas. Algumas pessoas gostam de primeiro começar ensinando técnicas de criatividade. E eu acredito que primeiro tem que fazer o desbloqueio. Tem que fazer a reconfiguração de mindset, de mentalidade. E depois você adiciona ferramentas. Não adianta você dar uma ferramenta, uma espada fodona para um guerreiro que tá fraquinho. Primeiro o cara tem que ganhar corpo e depois ganha ferramentas para potencializar a parada. Ah, mas ter técnicas, métodos, isso não engessa a criatividade? Técnicas e métodos não necessariamente engessam. Eles também ajudam a organizar, a estruturar e dar mais eficiência para o processo. Vou dar um exemplo básico. Todo mundo já participou de uma reunião para ter alguma ideia criativa. Todo mundo participou já. Reunião para escolher o nome do novo produto. Reunião para pensar como é que vamos fechar aquele cliente. Uma reunião para pensar como é que a gente pode agilizar a burocracia aqui da papelada. Qualquer reunião que envolva dar alguma solução para o problema. E aí as pessoas começam a falar e tal. É engraçado como as pessoas fazem reuniões criativas totalmente sem método. E por isso normalmente não funciona. E com pequenos ajustes de método, pequenos ajustes, você pode aumentar a eficiência. Um erro muito comum é que as pessoas fazem a reunião misturando muito a divergência com a convergência. Ah, divergência e convergência! Da aula de física óptica, letra divergente e convergente, arrasou. Tem a ver com isso, tá? Divergir é ampliar as opções. Convergir é fechar as opções. Numa reunião, normalmente, quando alguém dá uma ideia, quando alguém diverge, abre opções, normalmente, o que é que vem logo depois? Vem alguém dizendo assim, não, isso aí acho que não dá não, porque a gente já fez e não funcionou. Ou então, não, isso aqui acho que não, porque vai dar não sei o quê. Ou seja, logo depois de uma ideia, uma divergência, normalmente vem o quê? Um julgamento, uma convergência. Ah, mas se eu sei que a ideia não é boa, eu preciso falar. Sim, você precisa falar,
mas não naquela hora. Uma técnica básica, um método básico para reuniões criativas é separar totalmente o momento de divergir e o momento de convergir. Em vez de cada pessoa dar uma ideia e logo depois vem o julgamento, crie um momento apenas para dar ideias, sem nenhum tipo de julgamento, apenas de divergência. Todo mundo apenas levanta ideias, joga ideias, com foco na quantidade de ideias, sem se importar com qualidade por enquanto. E depois de ampliado muitas possibilidades, você começa o processo de convergência e aí começa o julgamento. Esse simples ajuste, de em vez de divergir, convergir, você divergir muitão e depois convergir muitão, isso muda totalmente o jogo. As pessoas, quando sabem que depois da ideia dela vai ter um julgamento, elas começam a pensar melhor se vão mesmo dar aquela ideia. Elas começam a ter uma reunião consigo mesmas aqui. Ai, será que eu falo isso mesmo? Ai, não sei, se eu falar, acho que vão dizer isso. Ah, deixa pra lá. Aí não falam. E qual é o problema em não falar? O problema é que uma boa ideia é a soma de várias ideias médias. E uma ideia média é a soma de várias ideias ruins. Essa sua ideia, que talvez fosse ruim, ela ia se juntar com a ideia ruim de outra pessoa, ia virar uma média e depois virar uma boa. As coisas vão se combinando. A partir do momento que você tem a confiança que não vai ter julgamento, que esse é o momento só de abrir ideias, todo mundo fica muito mais confortável em dar ideias, até dar ideias ruins, em falar merda, em pirar, em viajar, em imaginar mais, em criar mais imagens, e aí o negócio anda e depois vem a convergência. Você entendeu? Um simples ajuste de método, isso é técnica. É você ter uma ferramenta, tem um jeito de fazer, tem um processo para fazer que muda todo o jogo. Não é porque tem um método que todo mundo faz igual. O método é o jeito. Para ser bom ou ruim vai depender da forma como você coloca em prática o método. É tipo fórmula. Eu posso transformar uma reunião criativa numa fórmula. Então a fórmula da reunião criativa seria D ao quadrado, ou seja, divergir muito, mais C ao quadrado, convergir muito. Se você faz uma reunião criativa com a fórmula divergir, mais convergir, mais divergir, mais convergir, mais divergir, mais convergir, você tem uma reunião menos eficiente do que a minha fórmula, que é D ao quadrado mais C ao quadrado. A fórmula exagerou, né? Não é problema. Não é porque tem a fórmula da criatividade que todo mundo agora vai ser criativo, porque tudo depende de quais valores você coloca no lugar das variáveis do D e do C. Bem, quando eu descobri que tinha esse universo de conhecimento sobre criatividade, tanto a parte de mentalidade, como essa parte de técnicas, de ferramentas, aí eu dei o cabeção, e aí comecei a pesquisar e comprei tudo que é revista você imaginar, comecei a devorar as revistas sobre criatividade, coisas correlacionadas, aí um monte de livro também, fui atrás dos congressos da porra louca, e fui enlouqueci, fiquei apaixonado, porque eu sou aprendedor, descobri um universo com muita oportunidade de aprendizagem, resolvi aprender e também exercitar minha inteligência educadora e compartilhar esse conhecimento. Bem, espero que essa série Habilidades do Futuro tenha sido útil para você. Espero que tenha te ajudado a pensar mais no futuro, entender as habilidades que vão fazer diferença nesse futuro, entender que criatividade é uma parada totalmente estudável, aprendível e que vai fazer toda a diferença, porque poucas pessoas estão desenvolvendo essa habilidade. E você já sabe qual é o primeiro passo agora, olhar diferente, sabe a técnica para reunião agora, já dá para colocar em prática agora, hard work, papai. Se você quiser se aprofundar no assunto criatividade, eu tenho um curso online de criatividade chamado Reaprendizagem Criativa. Mais de 3.000 alunos fizeram o curso online. É uma parada que começou como curso presencial há vários anos atrás, no Recife e em São Paulo, fazendo para empresas. E no jeito presencial eu não gostava porque eu impactava poucas pessoas, não tinha continuidade com aquelas pessoas e resolvi levar isso para a internet e aí tudo mudou. Eu quero falar um pouco do meu curso, mas queria falar antes uma parada sobre educação. Eu acho que existe um paradigma muito errado, que é pensar educação por horas de aula. Tudo é baseado por horas. Faculdade de 4 anos é vista como melhor que uma faculdade de 2 anos, porque a carga horária é o dobro. 2 anos é tecnólogo, né? Eu já vi muito curso usando como argumento de promoção a maior carga horária do Brasil. Essa normalmente é a primeira pergunta que uma pessoa faz quando quer saber de um curso. Quantas horas são? Educação não se mede por horas. Educação se mede por transformação. A pergunta que tem que ser feita é: qual foi a transformação que esse conteúdo educacional, seja livro, curso, causou na sua vida?
Qual a diferença entre o seu eu antes do curso e o seu eu depois do curso? Isso é o que importa. Horas, eu quero que seja o mínimo possível. Sabe por quê? Porque o tempo é finito. É a única moeda que é universalmente constante, sem oscilações, é igual para todo mundo. Se o tempo é finito, quem me entregar a melhor transformação em menos tempo é melhor. O problema é que todo sistema educacional é baseado em horas. O professor ganha por hora. O MEC impõe carga horária e aí a faculdade pega um conteúdo que podia ser entregue em 2 anos e tranquilamente estica esse conteúdo, torna ele mais prolixo para poder ocupar os 4 anos. E essa é a mentalidade que todo mundo tem. O MEC, as faculdades, cursos, escolas, alunos, pais, professores, a educação é por hora. Para mim, a educação se mede por transformação. O curso de aprendizagem criativa surgiu quando eu estava vivendo como palestrante e humorista, viajando, fazendo palestras engraçadas sobre criatividade. E fazer palestra é massa, eu adoro, mas palestra é só 1 hora, né? E 1 hora é massa para dar um tapa na cara da galera, para dar uma acordada, mas 1 hora não é suficiente para mudar a forma de pensar e ver o mundo. Criatividade é uma parada que vem sendo bloqueada desde a infância, e aí você não vai em 1 hora resolver tudo. Aí quando eu montei o curso presencial eram 9 horas, já era 9 vezes mais. Mas também não era suficiente, não só pelo tempo, mas porque não tinha continuidade. Eu fazia curso presencial 3 dias, 3 horas por dia, 9 horas, jogava uma bomba e aí sumia do mapa, o negócio acabava. E eu acredito que para mudar a forma de pensar, para eliminar bloqueios que estão sendo alimentados há décadas, tem que ter vários impactos. É tipo publicidade. A Coca-Cola, ela não faz só comercial na novela das 9 e acabou. Não, ela vai no outdoor também, ela vai no site, no ponto de venda. São vários impactos para poder fixar a mensagem. Eu até tentei fazer uma continuidade com a galera do curso presencial, mandando e-mail e tal, mas não estava do jeito certo ainda. E aí quando eu fui para a Singularity, eles lá têm uma pilha, né, desafiar os alunos de como criar negócios que consigam impactar positivamente 1 bilhão de pessoas em 10 anos. É o desafio da Singularity, 1 bilhão. Aí quando eu voltei de lá e eu fui calcular o impacto das minhas palestras e dos alunos do curso presencial, eu descobri que eu estava longe do 1 bilhão. Eu precisava fazer de uma forma que conseguisse impactar mais pessoas e conseguisse dar mais continuidade no trabalho com aquelas pessoas. E aí surgiu a ideia de fazer o curso pela internet, que era uma coisa óbvia para quem trabalhou a vida inteira com internet, mas na época eu achei meio estranho. Peraí, curso online, será que vai funcionar de criatividade? Então a princípio eu achei meio estranho, mas eu fui lá e fiz. E aí foi lindo, papai. Na primeira turma do curso a gente cometeu um grande erro, porque quando acabou as inscrições, a gente comemorou, feliz e tal. E isso foi um erro, porque como eu falei, a educação não se mede por hora e também não se mede por inscrição, se mede por transformação. Então, a gente só foi comemorar de fato 2 meses depois, quando recebeu os depoimentos dos alunos com histórias de transformação. Aí sim a gente comemorou. Diversas transformações. Para mim foi transformador. Me causou uma transformação de pensamento. Esse curso, ele é realmente transformador. A transformação do meu comportamento. E na boa, mais do que transformação, cara, você resgatou a minha essência. Mas na verdade, transformação não se mede 2 meses depois. Se mede 2 anos depois. E agora a gente começou a pegar as histórias dos alunos das primeiras turmas e aprofundar as histórias. Dentre elas tem a história do Bruno, que é maravilhosa. No episódio anterior, a gente mostrou a história do Juliano, que foi um caso de reinvenção total. Ele saiu da área que ele estava e foi para uma área totalmente diferente. Já do Bruno, ele continuou onde ele estava, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, só que de um jeito diferente, com uma postura diferente, e com isso se destacou. Dá uma olhada. Nascemos criativos, mas quando crescemos desaprendemos a ser criativos. Temos uma inibição da criatividade e isso me impactou. Eu vi que criatividade era o que poderia ser a solução dos meus problemas. All the plans we made will take their shape, and it's us together.
Uma manhã qualquer de domingo, eu vi por um acaso um vídeo do Gun. E aí eu vi que eu poderia mudar. Ele até comenta sobre a questão de ser criativo, de desmistificar aquilo que a gente aprendeu quando criança e colocar em prática a criatividade depois de grande. E mergulhei de cabeça no curso de criatividade, reaprendizagem criativa. Então, nesse quebra-cabeça todo, eu consegui gerar ideias criativas, transformar eventos em eventos temáticos, gerar uma visita qualquer numa visita mais focada, formalizada para aquele médico, com a amostra direcionada para aquele paciente. Por exemplo, resultados que vinham negativos há 4, 5, 6 meses, pouco a pouco, em 3 meses, e comecei a receber realmente novos elogios. A empresa começou realmente a voltar os olhos para o meu trabalho. Eu comecei novamente a ter resultados positivos. E algo que o RC proporcionou para mim foi uma melhor gestão do tempo. Tanto que eu consegui administrar melhor o tempo com a família, consegui ficar bem comigo mesmo, voltei a perder peso, foram 16 quilos em 2 meses. E isso me motivou ainda mais a continuar no processo de evolução de criatividade. E uma das coisas que eu mais queria fazer era voltar a pedalar. Quer emagrecer 16 quilos? É nós, papai. A gente fez essas 2 histórias mais produzidas, mas se você quiser conhecer outros depoimentos de alunos, só ir no YouTube buscar lá Reaprendizagem Criativa Murilo Gun. Tem mais de 200 alunos que gravaram e postaram a transformação do curso. Beleza. Você engraçado dizer assim. Eita, caralho. Fecha meu parênteses que eu não abri sobre educação. Deixa eu falar aqui do curso. Curso de Reaprendizagem Criativa, deixa eu mostrar um pouco. A base do curso é essa parte aqui, mitos de criatividade. O core do curso mesmo são os bloqueios, né? Que eu dividi em bloqueios educacionais, mercadológicos e cerebrais. Basicamente, são os 9 bloqueios que eu parametrizei, que são as 9 principais mudanças de configuração da mente que a gente precisa fazer para reaprender a ser criativo, para desbloquear a criatividade. Aquela história do olhar diferente, do olhar curioso, está aqui no bloqueio especialista. É uma parte desse bloqueio, mas tem outros 9. O curso começou com essa parte de bloqueios e mentalidade e depois adicionamos a parte ferramental, a parte de técnicas. E aí veio o técnicas de criatividade, que é como se fosse um outro curso dentro da reaprendizagem criativa, mais ferramental, mais prático. Aquilo que eu falei, divergência e convergência, por exemplo, faz parte de uma das aulas de técnicas. E aí tem muitas outras aulas com a parte mais prática, mais ferramental, mais metodologia, tanto para você usar você sozinho, como usar num trabalho de construção coletiva de ideias junto com a galera. Então essa parte de técnicas, ela é massa porque você vê a técnica e amanhã já bota em prática. Desde o começo do curso, eu sempre trazia no final, como aula extra, uma visão do reaprendizagem criativa sobre a ótica dos pais e educadores. Ou seja, em vez da gente como adulto ter que desbloquear a criatividade, como é que a gente como educador faz para evitar o bloqueio da criatividade nas nossas crianças? Então surgiu o Cri-Cri, Criando Crianças Criativas. A princípio o Cri-Cri era uma aula extra, que ao longo das turmas eu fui melhorando cada vez mais. Nas últimas turmas acabou virando um módulo e agora eu dei uma grande masterizada e criei uma nova versão e virou quase que um curso à parte dentro da reaprendizagem criativa. Criando Crianças Criativas, em que basicamente é dividido em 4 grandes pilares. Como criar crianças curiosas, como criar crianças imaginativas, como criar crianças corajosas e como criar crianças apaixonadas. Se você quiser ver melhor essa página aqui, ler todas as aulas, clica aqui embaixo do vídeo, na página do Reaprendizagem Criativa, e você pode navegar.
Aí, ó, deixa eu subir aqui. Eu não peguei o que você ia falar, cara. Se você quiser ler isso aqui com mais calma, brincar nessa página toda aqui, embaixo desse vídeo vai ter um link para você acessar. Você pode navegar. Aqui embaixo, ó, eu falo um pouco sobre a nossa plataforma de aulas. A gente criou um software próprio para aprendizagem dos nossos alunos, que tem algumas soluções criativas. Por exemplo, a gente criou uma ferramenta para organizar seus insights. Enquanto você assiste a aula, você tem um post-it aqui no cantinho, e quando clica no post-it, a aula pausa, você anota o seu insight, quando clica Enter, o vídeo já continua, e aquele post-it com aquela anotação fica associado ao tempo em que você anotou. Uma solução criativa que a gente deu para o nosso software para facilitar a aprendizagem. O software tem muito mais coisas, tem exercícios que você faz lá dentro e por aí vai. Enfim, clica aqui embaixo, entra nessa página, navega por aí. Se tiver interesse no curso, clica lá no botão que vai ter, tem interesse, deixe seu nome, telefone, WhatsApp para entrar em contato. Olha, muito bom, viu, menino? Tá de congratulations. Achei muito interessante. Assim, não sei esse negócio de ser online, porque eu acho que para mim é muito importante a questão das pessoas, de conectar com as pessoas, do networking, sabe? Cara, por mais paradoxal que pareça, você se conecta e amplia o seu networking muito maior no curso online do que no curso presencial. No curso presencial, as pessoas normalmente chegam bem na hora que começa o curso, fica todo mundo calado ouvindo o professor, aí na hora do break tem um break rápido, o cara come, conversa com duas pessoas e vai embora, passa os dias e fica isso. No curso online, como tem muito mais gente e como a gente tem um software que tem ferramentas de networking para poder cruzar interesses das pessoas, a gente faz um grupo no Facebook dos alunos, onde é uma espécie de recreio, onde rola interação. A gente faz encontros locais dos alunos, ajuda a organizar e faz encontros também, chama Hard Work Filhote, em que eu vou em algumas cidades, faz um happy hour. Aqui, tô curioso pra saber. Todo ano tem um grande encontro Rádio Papai em São Paulo. Get into what they call a jumping mood. You know what I mean by jumping mood? Well, we just can't miss. Ladies and gentlemen, are you ready? Introduce you to some real solid groove. Rhythm and a great. O que tu acha a proposta de, durante o evento, eu ir ficando bêbado de verdade, à medida que eu tô na praia bebendo? Ou seja, muitas coisas que acontecem que criam um sentimento de comunidade impressionante. Essa coisa de comunidade não era uma coisa que a gente esperava, que a gente planejou fazer, mas quando viu, existia. Um monte de gente doida que resolveu fazer curso de criatividade. É doido, né? Ou seja, diferente do padrão, que de repente está conectado, está alinhado e começa a fazer coisas juntas. E aí vira um negócio incrivelmente poderoso. Eu pedi para você pensar lá no começo quantas pessoas se conhece
que já fizeram um curso de criatividade, imagino que poucas. Agora, imagina de repente você está conectado com 3.000 do Brasil inteiro, de áreas diferentes, todas dispostas a se autoajudar, a trocar ideias, a um ajudar o outro. É muito massa, velho. Tá, e como é que eu faço para me inscrever? Se você assistiu até agora é porque está muito claro para você a importância da criatividade e a oportunidade que é estudar agora a criatividade, já que poucas pessoas estão estudando e é uma das habilidades do futuro. Se você quer desenvolver sua criatividade e quer fazer parte dessa comunidade de 3.000 pessoas loucas, diferentes, querendo construir coisas massa, então clica aqui embaixo, entra na página do curso, deixa os teus dados, que a gente vai te mandar todos os detalhes, todos os módulos do curso, como é o calendário, como funcionam as aulas ao vivo que eu faço, de tira dúvidas, os exercícios, quando vão ser as inscrições, o valor do curso, a forma de pagamento, as pequenas parcelas que você pode pagar, enfim, todos os detalhes. Então clica aqui, vai lá para a página do curso, deixa seus dados lá, nos vemos na próxima turma, nos vemos nos eventos, é nóis, papai.